Que diz assim, ó: se te mostras frouxo na angústia, tua força será pequena. O que Paulo está dizendo aqui? O que Salomão está dizendo aqui? Qual será o tamanho da nossa força nas angústias dessa vida? Será a proporção da nossa postura diante dessa angústia. Se te mostrares frouxo, ou seja, se você continuar se achando menor do que as tuas angústias, se você continuar com esse infantilismo que só quer ter prazer, se você continuar com esse infantilismo que só te faz ser movido por esse espírito hedonista, que só quer dar gozo à vida, se você continuar se achar menor do que aquilo que a vida te impõe nesse dia, se você se vê menor, se você se postura como um frouxo, a tua força é pequena. Mas se você se postura como um guerreiro, se você se postura como alguém que diz eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, se você se postura como alguém que acredita se chegou até mim, foi porque Deus entende que eu posso, e você acredita no diagnóstico de Deus a seu respeito, então você vence qualquer batalha na vida, sobretudo aquela que você precisa fazer sobre você. Quem é que vence a batalha à vida? Quem é que não vira número nas estatísticas dos derrotados? Quem é que passa de cabeça erguida diante das batalhas internas, diante dos juízos humanos, diante das injustiças do dia a dia, diante da acusação daquele que não te conhece? Quem é que passa por isso, irmão, de pé? É aquele que se postura na vida como um guerreiro. Viver, irmão, é ter que matar um leão e um urso todo dia. E a vida não respeita quem não a enxerga assim. Viver não é brincadeira. Viver é lutar. Para vencer na vida, não podemos nos dar ao luxo de pararmos perplexos diante das calamidades, até porque elas, hoje em dia, parecem ser regras, né? A gente acaba um problema, dá uma respirada. Ai, graças a Deus, o outro está diante de nós, nos esperando para a próxima batalha. É aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais a gente ora, mais inimigos se levantam. Quanto mais a gente ora, parece que mais adversários se levantam. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais antagônica é a existência. A vida é assim mesmo. E nós temos que encarar a vida assim. Para superarmos as adversidades da vida, nós temos que, no mínimo, orar como salmista. Qual oração, pastor? Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Por que ele diz que o Senhor, sua rocha, é bendito? Porque ele adestra as minhas mãos à peleja e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que me capacita para a luta, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Escuta, o Senhor adestra, prepara para a guerra, não livra da guerra. A vida é uma guerra que eu tenho que lutar. A vida é uma guerra que você tem que travar. E vence quem se postura diante dela como gente grande, como guerreiro. Para sobreviver a um tempo mortal como esse, temos que enxergá-lo com realismo e não com romantismo. O romance cabe. Quando nós estamos com os nossos amados, quando nós estamos vivendo os nossos sábados, quando nós chegamos depois da luta do dia a dia à nossa casa, claro que nós temos que tatuar essa vida, essa guerra com amor, temos que marcar essa vida com solidariedade, com gentileza, mas nós estamos em guerra. E eu volto à pergunta. Nesse dia de hoje, 15 para as 9, você ofendeu alguém? Agrediu alguém? Abençoou alguém?
trouxe alguém para cima? Que tipo de dia foi o teu? Mas, como é que a gente faz, pastor, para vencer essa guerra caminhando para o final? Tem que fazer na adversidade caminhos. Ou seja, temos que aprender a abrir caminhos onde não há. Ter que lutar, irmão, é ter que trafegar em terrenos que a gente não conhece. Temos que lutar. Isso quer dizer que há momentos que eu vou ter que partir para dentro do inimigo. Há momentos que eu vou ter que me esconder do inimigo. Há momentos que eu vou ter que correr do inimigo. Falamos sobre isso domingo passado. Há momentos que a gente tem que meter o pé na porta. Por que clamas a mim, Moisés? Se não é hora de oração, mete o pé na porta e entra nesse mar. Há momentos que a gente tem que ficar estrategicamente, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não sai para pregar, não sai para libertar, não sai para nada. Fica. Mais adiante a gente vê Paulo dizendo, fugir da idolatria, fugir da prostituição. Não encara, não tenta dar uma de santo, não tenta dar uma de intelectual. Se encarar, perde. Foge. Há momento de meter o pé, há momento de ficar estrategicamente, há momento de fugir. Isso significa dizer que muitas vezes eu tenho que encarar o inimigo num terreno que eu não conheço. Eu tenho que abrir caminho até ele. Há momentos que eu tenho que ficar parado estrategicamente num terreno que eu não conheço. Não há caminho. Há momentos que eu tenho que fugir por caminhos que eu não conheço. Portanto, eu tenho que desenvolver a destreza de abrir caminhos onde não há caminhos. Nós temos que nos tornar bandeirantes da existência humana. Bandeirantes. Bandeirantes são aqueles, é como se chama aqueles sertanistas, irmãos, que no período colonial, a partir do século XVI, chegaram a lugares onde ainda não havia pisado um pé humano, onde não haviam chegado pessoas ainda. Eles invadiram o nosso país, invadiram a América Latina e centenas, milhares de cidades foram inauguradas por ele. Você nunca parou para pensar, por exemplo, você que está aqui no Rio, você sobe uma serra, por exemplo, de Friburgo, chega lá em cima, tem aquela cidade gigante, e a gente pergunta assim, só tem uma estradazinha para lá, né? Aquela pistazinha asfaltada para lá. Como é que a primeira pessoa chegou lá, Kleber? Como é que a primeira pessoa chegou lá, Carlinhos? Quando é que aquela pessoa chegou lá? É o bandeirante. Ele foi desbravando. Porque ele desbravou, tem uma cidade. Não adianta ficarmos parados no nosso conforto esperando que Deus abra caminho. Nós temos que aprender a ser bandeirantes da vida. Isso é desenvolver destreza no incômodo. Está incomodado? Está ruim? Está difícil? Não adianta parar e reclamar. Desenvolva destreza nesse incômodo. Desenvolva estratégia nesse incômodo. Você acha que andar dentro de uma armadura é fácil, irmão? Pensa naquelas armaduras medievais, aquelas armaduras de ferro. Ferro na perna, ferro no peito, ferro na cabeça. Ter que segurar uma espada pesada. Tu acha que andar com aquilo era confortável? Não, mas era necessário. Então nós temos, irmãos, que nesse tempo fazer uma recapitulação da nossa existência, sabe? Saber que tipo de gente a gente tem sido diante de Deus, diante da vida. Eu gosto de um texto na Bíblia, irmãos, que é a Galeria da Fé, onde o autor traça algumas realidades assim absurdamente abençoadoras. 2 versículos para vocês. O 33 e o 34. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada e o que é mais brilhante, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como que eles conseguiram tudo isso? Porque eles conseguiram da fraqueza extrair força. Veja, irmão,
De onde que eles tiraram força? Qual foi a origem da força deles? Da fraqueza. Dizem que filho de peixe, peixinho é, né? Filho da fraqueza é o quê? Esse texto está dizendo que não é fraquinho, não. Que o filho da fraqueza pode ser fortaleza. O filho da fraqueza pode ser coragem. O filho da fraqueza pode ser superação. Sabe por quê? Porque a gente só extrai força da fraqueza quando a gente faz isso na força do poder de Deus.